Bom, o Rodrigo pediu para apresentá-lo como Dr. Rodrigo Moreira, torcedor do Fluminense. Esse foi o pedido que ele me fez. Então, assim, eu acho que é um colega que dispensa comentários, né? Ex-presidente da SBEM, doutor em endocrinologia pelo FRJ. E o Rodrigo tem um título que eu acho que é o título que o mais credencia para dar aula com a gente. O Rodrigo foi o atleta que mais evoluiu na corrida SBEM das montanhas. Quem correu lembra bem, né? A primeira corrida, como é que foi, Rodrigo? Sua classificação? Chegou eu, um cara na cadeira de rodas e a ambulância. Pois é. E na segunda corrida, ele chegou na frente da ambulância. Então, assim, foi uma avaliação, uma evolução estupenda, uma coisa jamais vista. Então, um cara desse tem que ser credenciado para dar aula para a gente, né? Então, assim, o Rodrigo é um colega, um parceiro, é uma E pessoa, aguardo né? ansiosamente a próxima corrida. Se Deus quiser, a gente vai tentar ver se consegue fazer no final do ano que vem, né? Então, o Rodrigo é um parceiro que está sempre à disposição, eu acho que não tem o que falar dele. E, Rodrigo, assume aí, o palco é seu, manda ver. Obrigado, Mário. Então, obrigado pelas palavras de um amigo de longa data. Como eu falei, a SBEM Espírito Santo não convida, ela convoca, né, para ficar chique, né? Então, para mim é sempre um prazer estar aí. Só pela quantidade de gente conectada que eu conheço, que foi do IED, ou que conheço aí de Vitória e das outras cidades. Então, de novo, para mim é sempre um prazer. Eu não sei exatamente se eu já cheguei a fazer parte dessa aula aí em Vitória, não sei quantos de vocês já viram eu fazer essa apresentação, mas é um tema que eu gosto bastante e eu vou tentar mostrar para vocês a demência como uma complicação do diabetes, né? Nesse mundo agora de insuficiência cardíaca, doença renal, doença cardiovascular, é difícil a gente ver, às vezes, aulas que fujam desse tema, né? Eu até tenho comentado, fica até a sugestão, né, Mário, de fazer um evento, por exemplo, em retinopatia. Tem muita coisa legal em retina para dar uma atualizada no pessoal. A gente tentar trazer coisas um pouco diferentes, né, do que normalmente a gente vê. Então, vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre demência como complicação do diabetes e mostrar alguns dados bem interessantes de vários estudos. Então, aqui tem conflitos de interesse. Eu vou falar de um monte de medicação aqui, mas, obviamente, para essa apresentação não tem nenhum potencial conflito de interesse. Esse slide ele mostra, assim, de uma maneira geral, como que a grande maioria das pessoas vê o diabetes, né? Complicações micro e macrovasculares. AVC, doença cardiovascular, neuropatia, doença renal e retinopatia. Esse é o conceito clássico, esse é o conceito que a gente ensina para os alunos, e eu vou mostrar um pouquinho como que eu acho que esse conceito deve ser atualizado, né? Começa a aula com um casinho clínico bobo, né? Então, imagine um paciente relativamente jovem, né, de 67 anos, que vem para consulta para tratar diabetes. Está em uso de metformina, glimepirida, para botar um controle glicêmico razoável. Tem diagnóstico de hipertensão, usando um BRA com um bloqueador de canal de cálcio. Tem dislipidemia usando Rosuva. Aquela consultinha tranquila, que o paciente está com todos os exames bonitinhos, fundo de olho normal, relação urinária, albumina e creatinina normal. Mas a esposa do paciente queixa que a queixa principal do paciente é que ele está perdendo a memória. Não é uma perda significativa que comprometa o funcionamento do dia a dia, mas está se confundindo com números de telefone, esquece coisas bobas, esquece compromisso, se confunde às vezes com dinheiro. E tentem pensar aí de vocês quantos pacientes vocês não atendem com essas características no consultório. E o mais interessante é assim, o que vocês fazem quando vocês têm esse paciente? Muitas das vezes o que a gente fala assim, isso é normal da idade, né? Isso aí é meio do diabetes, meio de tudo, e a gente acaba deixando passar, a gente não aprofunda essa investigação, né? Então eu vou mostrar para vocês como que tem recomendações específicas para a triagem cognitiva desse paciente, do mesmo jeito que você tem recomendação para triagem de doença renal, de retina. Vou mostrar como é que a gente está nesse ponto. E a outra grande dificuldade é o que esse paciente tem, né? Será que é uma forma de Alzheimer mais inicial? Será que é um quadro de disfunção cognitiva mínima, né? Ou mild cognitive dysfunction? Será que é um quadro de demência vascular, né? Como é que a gente define o diagnóstico desse paciente?
qual seria a fisiopatologia dessa complicação desse paciente, um dado interessante, principalmente, né, como é que eu abordo esse paciente, né? Como é que eu trio esse paciente, o que eu posso fazer para o tratamento dele, que seja da nossa área, né, que seja da endócrina. Bem uma introdução, tá, gente? A doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum do mundo, o maior fator de risco é a idade. É uma forma de demência de causa, vou mudar a palavra, parcialmente conhecida, que cursa com destruição de neurônios. Né? A gente sempre pensa no Alzheimer como um comprometimento de memória, mas na verdade ele faz um comprometimento de memória, pensamento e comportamento. No final ele vai evoluir para a morte e não tem cura. Se discute muito, né, que a próxima medicação que vai ser a grande blockbuster, né, a próxima medicação que vai fazer os laboratórios ganharem dinheiro, como foi o Viagra, como foi uma estatina, parece que vão ser os SGLT2, né, com tudo que a gente está vendo, mas se aposta muito no primeiro laboratório que descobriu uma medicação que cure ou que retarde o Alzheimer, porque realmente não tem o que fazer nesse momento. E isso aqui são dados de 2010, né? Você vai ver, dependendo da fonte, isso variar um pouquinho, mas Alzheimer fica sempre junto com diabetes aqui, entre a quarta e a sexta maior causa de morte, acima dos 65 anos. E esse dado desse slide é muito bonito, né? Porque o que a gente vê, você já deve ter visto isso em outras apresentações, que nos últimos 20 anos a gente vem reduzindo a mortalidade por AVC e por doença cardiovascular, né? Estamos usando mais estatina, estamos controlando melhor a pressão, estamos usando aspirina, a gente está diminuindo a mortalidade por câncer. Vocês podem ver que não está diminuindo a mortalidade por diabetes, isso é interessante, né? Os estudos mostram isso, a diminuição é muito pequena, e na verdade por Alzheimer aumentou, né? Você tem um aumento de 40% na mortalidade por Alzheimer. Até porque nós estamos fazendo os pacientes viverem mais. Os pacientes que morreram de AVC estão vivendo mais, de doença cardíaca estão vivendo mais, de câncer estão vivendo mais, e vivendo mais, eles têm mais tempo para desenvolver a doença que, teoricamente, é uma doença que tem o maior fator de risco, a idade. Então, a gente está vendo um aumento substancial nos casos de Alzheimer no Brasil e no mundo. A gente tem um outro quadro chamado Mild Cognitive Dysfunction, né? Disfunção cognitiva mínima ou disfunção cognitiva leve, que são alterações cognitivas que alteram um ou mais domínios de testes objetivos, né? Diferente da demência, não interfere com a atividade diária. Então, se vocês começarem a pegar, vocês vão ver que vocês têm muito paciente exatamente com esse tipo de alteração, né? Que são pacientes que têm alteração ou em memória, ou em raciocínio, e que não obrigatoriamente está interferindo na atividade diária, como a demência na sua forma avançada faz, ou como o Alzheimer faz, né? E essa disfunção cognitiva mínima, ela é vista, né, como uma etapa inicial, né, como uma etapa inicial para a demência avançada, como uma etapa inicial para o mal de Alzheimer. Muito bem. Esse paciente, então, a partir do momento que ele não tenha um comprometimento das funções diárias, a gente pensa nele como uma disfunção cognitiva mínima. Mas o que tem a ver o diabetes no meio dessa história, né? Por que a gente está colocando, por que eu coloquei o título da aula como essa demência como uma complicação relacionada ao diabetes? Então, primeiro, eu acredito que todos vocês conheçam muito bem, né, as diversas funções do receptor da insulina. A gente sempre descreve, né, a insulina se ligando ao seu receptor, ativando uma cascata intracelular que promove translocação do GLUT4, ativação da lipase lipoproteica com aumento de lipogênese, crescimento celular e diferenciação, expressão de genes. E tenho certeza que todos vocês lembram daquela famosa frase da fisiologia, né? Todas as células do corpo precisam da insulina para fazer a translocação da glicose, exceto o neurônio. E a gente sabe hoje que isso não é verdade. Na verdade, você tem grupos de neurônios que realmente não precisam da insulina. Mas você tem diversos neurônios, principalmente os neurônios relacionados à formação de memória, que precisa da insulina. A insulina tem que se ligar ao seu receptor, e ao se ligar ao seu receptor, ela vai promover toda aquela cascata de sinalização intracelular, que vai promover transporte de glicose,
que vai promover crescimento, neuroproteção e formação de memória. Então, tem que ter na cabeça isso. A insulina, ela tem que passar pela barreira hematoencefálica, ela tem que se ligar ao seu receptor, e ao se ligar ao receptor, ela vai promover todo um quadro relacionado à formação de memória. E aí a gente começa a fazer um raciocínio muito linear e muito simples, né? Se o diabetes tipo 2 é uma doença caracterizada por uma resistência à ação da insulina, por que a gente não vai imaginar que existe também uma resistência central à ação da insulina? Isso é, eu tenho um quadro que está interferindo com o receptor da insulina no corpo inteiro, não só no músculo, né? A gente sempre pensa num quadro de resistência periférica à ação da insulina, mas na verdade a gente tem que pensar que essa resistência pode ser central. E, como eu falei, o Alzheimer é uma doença de uma causa hoje que a gente chama de parcialmente conhecida. Quais seriam as grandes teorias da doença de Alzheimer? A primeira é o depósito do excesso do chamado amiloide beta ou beta-amiloide. Então, todos vocês que estão assistindo a aula nesse momento, vocês estão produzindo beta-amiloide. Só que esse beta-amiloide, ele está sendo degradado. Guardem isso, ele está sendo degradado, daqui a pouquinho eu vou dizer por quem. A partir do momento que você tenha uma desregulação desse processo de degradação do beta-amiloide, esse beta-amiloide vai começar a formar emaranhados, placas. E essas placas vão levar à lesão do neurônio. Então, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, vamos ver se vai funcionar. Então, vocês estão vendo aí os neurônios. Isso que vocês estão vendo vermelhinho é o beta-amiloide fisiológico. A partir do momento que eu tenho um excesso desse beta-amiloide, esse beta-amiloide começa a formar esses emaranhados de beta-amiloide, essas placas de beta-amiloide. E essas placas de beta-amiloide, elas vão promover a lesão e a destruição dos neurônios, principalmente através de uma atividade inflamatória. Então, vocês estão vendo aí um dos primeiros mecanismos fisiopatológicos básicos da doença de Alzheimer. E como eu falei, o que isso tem a ver com a resistência à insulina, né? O que isso tem a ver com diabetes? Uma das enzimas que degrada esse beta-amiloide é uma enzima chamada Insulin Degrading Enzyme. Então, eu vou falar uma coisa boba, que eu não sei se vocês têm na cabeça, mas é meio óbvio, assim, né? A gente adora falar do GLP-1, a gente fala que o GLP-1 tem uma meia-vida curta de 1,5 minuto, porque ele é degradado por uma enzima chamada DPP-4. Alguém sabe me dizer qual é a meia-vida da insulina, gente? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas olha só, a insulina, ela tem uma meia-vida de 6 minutos, tá? A meia-vida da insulina não é alta, porque vem uma enzima chamada IDE e degrada ela. Então, a mesma enzima que degrada a insulina, degrada esse beta-amiloide. Então, parcialmente, vocês que estão assistindo não estão formando esses emaranhados de beta-amiloide, porque esse beta-amiloide está sendo degradado pela Insulin Degrading Enzyme. E um outro aspecto extremamente interessante, que eu também não sei até onde vocês já viram isso, né? Para cada molécula de insulina que o nosso pâncreas libera, ele libera uma molécula chamada Insulin Amyloid Polypeptide. Quando a gente fala em falência de célula beta, né, a gente imagina um processo de destruição da célula beta, mas o que se sabe hoje, na verdade, é que esse processo de destruição da célula beta é muito mais uma substituição de parte das células beta por depósitos de beta-amiloide. Se vocês entrarem no Google, isso é bem interessante, né? E vocês buscarem doenças por depósito de amiloide, a gente sempre pensa primeiro que é a amiloidose, mas dentre a lista de doenças caracterizadas por depósito de amiloide, vocês vão encontrar, obviamente, a doença de Alzheimer e vocês vão encontrar o diabetes tipo 2. Então, não estou dizendo que é o único
mecanismo de falência da célula beta, mas entendam que um dos mais importantes mecanismos de célula beta é o depósito de beta-amiloide. E aí, vocês agora, né, nós endócrinos aqui, é fácil para a gente imaginar. Imaginem aquele paciente obeso fazendo hiperinsulinemia, obviamente ele está fazendo hiperinsulinemia, ele está produzindo um excesso desse insulina amiloide polipeptide, e é um dos mecanismos que vai promover essa destruição do pâncreas. Então, olha que interessante, gente. Fisiologicamente, nós temos a nossa célula beta produzindo insulina, óbvio, a nossa célula beta produzindo um beta-amiloide, que é o insulina amiloide polipeptide, o nosso neurônio produzindo beta-amiloide, e você tem uma mesma enzima, que é a IDE, que está degradando todos esses produtos, né, todas essas proteínas ao mesmo tempo, impedindo que elas formem depósitos. Então, perfeito, nós aqui estamos tranquilos, porque nós temos uma enzima que está degradando todo mundo. A partir do momento que a gente tem um excesso de ácido graxo livre, né, caracterizado pela obesidade visceral, e uma hiperinsulinemia, você começa a ter um processo de inibição competitiva, né? A IDE, ela tem preferência em degradar a insulina, então ela começa a quebrar essa hiperinsulinemia. Ao começar a quebrar essa hiperinsulinemia, você começa a ter um excesso de beta-amiloide, que na célula beta vai se depositar e fazer a falência de célula beta, e no neurônio vai se depositar e fazer a destruição do neurônio. Então, olha como é que é interessante, gente. É rigorosamente o mesmo mecanismo. A gente está vendo duas doenças que têm exatamente o mesmo mecanismo. Tanto que, para quem nunca assistiu essa aula, eu nunca leu sobre isso, né? Se vocês entrarem no Google ou no PubMed e digitarem diabetes tipo 3, o que vai aparecer para vocês é a doença de Alzheimer. Por toda essa relação que vocês estão vendo aqui agora. Em 2013, né, quando eu comecei a gostar um pouquinho desse assunto, eu publiquei uma revisão nessa revista chamada Diabetes Metabolism Research Reviews. Então, mostra isso. Ó, o neurônio, ele produz o beta-amiloide, vem uma enzima chamada IDE e degrada esse beta-amiloide. Então, com isso, você tem a quantidade normal de amiloide e a preservação da cognição e o envelhecimento normal. No paciente com Alzheimer, né, o que existe é um excesso da produção de beta-amiloide, a formação das chamadas placas senis, e aí, obviamente, no Alzheimer, você vai ter a morte do neurônio. E no diabetes, hoje, o que a gente sabe é isso. Essa hiperinsulinemia acaba promovendo uma redução da IDE. Com essa redução da IDE, você tem um excesso de beta-amiloide e você acaba fazendo um prejuízo cognitivo. Então, a gente está, nesse primeiro momento, relacionando aí a hiperinsulinemia e a resistência à insulina com essa disfunção cognitiva. O segundo grande mecanismo da demência tá aí. O neurônio, gente, ele tem um citoesqueleto, que são esses microtúbulos que dá estrutura ao neurônio. E esse citoesqueleto, ele é mantido íntegro com essa proteína vermelhinho, que é a chamada proteína tau. Quando você tem uma desregulação dessa proteína tau, uma chamada hiperfosforilação da proteína tau, você tem uma perda da integridade, né? Perda desse citoesqueleto do neurônio, e ele acaba perdendo a estrutura. Quem vocês acham que é um dos grandes reguladores dessa integridade desse citoesqueleto? Olha que interessante. É a insulina se ligando ao seu receptor, promovendo a fosforilação da AKT, né, que a gente toda hora ouve falar na sensibilidade periférica. Com isso, você tem a fosforilação adequada da proteína tal e a integridade do citoesqueleto do neurônio. É óbvio que naqueles pacientes que você tem um excesso da formação daquelas placas de beta-amiloide, você acaba... Imaginem aquelas placas envolvendo o neurônio, tá, gente, de uma maneira bem grosseira, você acaba impedindo que a insulina se ligue ao seu receptor. Com isso, você tem a ativação de uma via chamada GSK3-beta, que faz a chamada hiperfosforilação da proteína tal, e a perda da integridade do citoesqueleto do neurônio. Cara, olha como é que é lindo, né?
todo o processo das duas maiores bases fisiopatológicas do Alzheimer estão diretamente ligados à resistência à insulina. E por último, né, só para colocar, o estresse oxidativo, né, vocês já me viram dar aula de neuropatia 1 milhão de vezes, também, né, o estresse oxidativo causado pela hiperglicemia também é um indutor dessa via da GSK3-beta. Então, resumindo, essa figura ela mostra de uma maneira muito bonita isso que eu falei para vocês, né? Então, a gente está vendo aqui os receptores de insulina, né, que a gente está vendo num cérebro normal. A gente está vendo a insulina se ligando aos seus receptores. E a IDE, a Insulin Degrading Enzyme, sendo capaz, né, de degradar a insulina, de degradar a beta-amiloide. E aí você tem toda a insulina fazendo a fosforilação da proteína tal, né, a fosforilação normal, fazendo vasodilatação, crescimento de neurônio, plasticidade sináptica, tudo bonitinho. Você pega um paciente com Alzheimer, vamos pegar o nosso paciente com diabetes, né? Ele tem uma diminuição da IDE, né? Exatamente pelo quadro de hiperinsulinemia. Com isso, tem um excesso do beta-amiloide que vai formar as famosas placas senis. As placas senis vão fazer a internalização, né, dos neurônios. Né? Como eu falei para vocês, você praticamente bloqueia a ativação desses neurônios. Olha o TNF aqui na história, o mesmo TNF que está sendo produzido pelo tecido adiposo visceral, e com isso você está bloqueando todas as vias, você está fazendo a hiperfosforilação da proteína tal, você está diminuindo todos os efeitos protetores na insulina no neurônio. Então, não sei se está todo mundo acompanhando, mas é muito bonito vocês verem como é que está assim, intimamente ligado, né? Toda a base fisiopatológica, todos os mecanismos de resistência à insulina, de hiperinsulinemia, de disfunção de célula beta, como que está tudo intimamente ligado aí com a formação dos aglomerados de beta-amiloide, as famosas placas senis, e toda a desregulação da formação de memória dentro do nosso neurônio. Então, eu acho essa imagem, embora antiga, ela é bem bonita, né? Porque nós normalmente fazemos só esse lado aqui, né? O paciente começa a engordar, ele começa a fazer inflamação, resistência à insulina, hiperativo eixo-renina-angiotensina, faz hipertensão, dislipidemia, doença cerebrovascular. Essa é a história que a gente conta em todas as aulas. Mas, na verdade, ao mesmo tempo que ele começa a fazer tudo isso aqui, ó, ele começa a fazer depósito de beta-amiloide, ele começa a fazer um comprometimento de memória que pode ser muito leve. Conforme a doença vai evoluindo, ele passa pela disfunção cognitiva mínima e a demência. Vocês talvez vão perguntar, Rodrigo, mas por que a gente não vê demência em todos os pacientes com diabetes? Aí, obviamente, tem todo um quadro de predisposição, né, gente? E a grande maioria dos pacientes, a gente não vai ver a demência na sua forma avançada. A gente vai ver muito paciente com disfunção cognitiva leve. Só que adicionando um outro fator, né, hipoglicemia. Só vamos lembrar que a gente adora falar de hipoglicemia com insatisfação, com adesão, com doença cardiovascular. Cara, mas hipoglicemia é um importante causador de disfunção cognitiva, né? Tanto no curto como no longo prazo. E para quem já viu 1 milhão de aulas de variabilidade glicêmica, né, na época que a gente falava muito de variabilidade glicêmica, do famoso MAGE, que é o marcador de variabilidade glicêmica, o grupo da Maria Riso é um grupo de geriatria na Itália, e eles mostram de uma maneira muito clara como é que existe uma relação de quanto maior a variabilidade glicêmica, menor os níveis do Mini-Mental, né, todo mundo conhece, eu vou falar do Mini-Mental daqui a pouquinho, e de um score de disfunção, mostrando assim, a variabilidade glicêmica é um importante preditor, assim, de disfunção cognitiva também. E aqui, isso foi publicado, só para vocês verem, 2 meta-análises, né? Acho que para todo mundo que conhece aí o Forest Plot, né? A quantidade de estudos que avalia a relação entre diabetes e demências. Então, assim, o diabetes aumenta em 73% o risco de qualquer tipo de demência, aumenta em 56% o risco de Alzheimer e aumenta em 127% o risco de demência vascular. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho, aqui é uma outra meta-análise, um pouquinho diferente, mostrando um aumento de 68% de todas as demências, 134% de demência vascular e 53% de demências não vasculares. É muito legal, gente, se vocês começaram a ler
Já se começa a não falar em demência vascular, Alzheimer, começa a se falar, você vai ver alguns artigos em Diabetes-Related Dementia. Isso é uma demência específica do diabetes, né? Porque envolve a vascular, a gente sabe o que é, né? A demência vascular. O Alzheimer a gente conhece. E aqui você está vendo, na verdade, como que a resistência à insulina acaba fazendo um quadro completamente novo aí, demencial. Então, eu fiz esse resuminho, né? A gente tem todo o quadro de obesidade visceral, resistência à insulina, causando a dislipidemia heterogênica. Isso causa demência vascular e disfunção cognitiva. A hiperinsulinemia, ela vai causar uma competição com a IDE, e aí você vai acabar tendo um excesso de formação de placas de beta-amiloide que vai causar disfunção cognitiva. A hipoglicemia causa diretamente disfunção cognitiva, né? A hiperglicemia faz estresse oxidativo, que mostrei para vocês, né? Ativa aquela via DGS K3-beta e acaba interferindo com a integridade do neurônio. Então, você junta tudo isso aqui, naqueles pacientes que a gente está fazendo viver mais tempo, a gente vai ter algum grau de disfunção cognitiva. É muito, muito provável que a gente vai encontrar algum grau de disfunção cognitiva. Tá bom, Rodrigo, essa é a parte fisiopatológica, né? E aí, o que a gente faz, né? Como é que a gente aborda esse paciente? Então, olha que legal, gente. Trouxe para vocês o Standards of Medical Care, né? Todo ano, todo mundo aqui fica esperando para ver o que a ADA vai publicar diferente. Aqui está o de 2020, mas o de 2021 está igualzinho. Então, está aqui, ó. Entre as várias avaliações que você deve fazer, considere a avaliação do comprometimento cognitivo. O que seriam essas duas aqui? Seria no baseline, na primeira visita, e anual ou bianual, conforme necessidade. Então, olha que interessante, tá, gente? É uma recomendação da ADA, que não sei quantas vezes vocês já ouviram alguém repetir essa recomendação. O screening para detecção precoce da comprometimento cognitivo mínimo ou demência deveria ser realizado para adultos com mais de 65 anos, na visita inicial e anualmente, conforme apropriado. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Nem você fala assim, Rodrigo, você faz de todo mundo? Não, não faço de todo mundo. Mas que hoje, quando o paciente começa a falar um pouquinho de alteração de memória, eu perco um tempinho para fazer testes simples. Quais são os 3 testes que a ADA recomenda para para screening, tá, gente? É o Mini-Mental, o Mini-Cog e o MoCA. O Mini-Mental é um questionário, tá? Ele demora um pouquinho para ser feito, então você vai perguntando perguntas relacionadas à orientação, a registro, cálculo, memória, pode ser feito. Eu acho que você acaba perdendo um pouquinho de tempo. Eu gosto de fazer... esse aqui é só mostrar um dos estudos que a gente fez lá no IED. Eu peguei 54 indivíduos controle, sem diabetes, e praticamente o dobro de pacientes com diabetes, há 66 anos. Eram pacientes assim, ó, mesma idade, mesma escolaridade, mesmo nível socioeconômico, mesmo MC, tudo igual. E a gente viu que os pacientes com diabetes tipo 2 tinham um Mini-Mental significativamente menor do que o grupo controle. Então, é só um dado meu, pequenininho, publicado no Diabetology, mas que mostra aí uma disfunção cognitiva leve nesses pacientes com diabetes tipo 2. Então, eu gosto muito do Mini-Cog, tá, gente? Eu acabei até de orientar agora um trabalho de conclusão de curso com o Mini-Cog. Então, o que você faz? Você lê 3 palavras para o paciente. Aqui você tem 6 versões validadas, né? Então, você fala banana, nascer do sol, cadeira. E pede o paciente para repetir e guardar as palavras. Então, você fala para ele, repete as 3 palavras e guarda. Ok. Depois você pega um papel e pede para ele desenhar um relógio marcando 10 para as 2 ou 10 para as 11. E aí vocês vão ver relógios sendo desenhados das maneiras mais diferentes possíveis. O simples desenho do relógio, gente, já é uma ferramenta assim absurda do grau de cognição do paciente, né? E vocês têm que imaginar que um paciente que desenha um relógio igual esse aqui, será que ele tem capacidade de seguir uma receita com 6 medicamentos diferentes, um antes do café, um depois do almoço? Será que ele tem capacidade de fazer aplicação de insulina? Então, aí só para fechar,
Você faz as 3 perguntas, pede para ele desenhar um relógio, na hora que ele acabar de desenhar o relógio, aí que vem o teste. Você manda ele lembrar das 3 perguntas. Né? O paciente que acerta as 3 perguntas e o relógio, ele é completamente negativo, né? Você considera ele negativo para disfunção cognitiva. Se ele acertar... Aí tem várias interpretações, tá, gente? Mas, de uma maneira geral, aquele indivíduo que não lembra de nenhuma das palavras ou lembra de apenas uma, ele deve ser encaminhado para um geriatra ou para um neurologista para uma avaliação mais aprofundada, porque provavelmente você está vendo já um score de demência mais avançado. E o MoCA, então o MoCA também tem, você manda ele desenhar o cubo, ó, tem o desenho do relógio, identificar animais, tem uma série de outros testes. Eu também acho um pouquinho mais complexo. Novamente, se vocês quiserem treinar um pouquinho, o Minicog é super simples de ser feito. Tá? Aí tem outros testes, teste de trilha, fluência verbal, fluência de categorias, o teste do relógio. Tem um monte de testes, mas a ADA recomenda esses 3. E olha que legal, não só a ADA. Tá? A Endocrine Society publicou em 2019, então vocês estão vendo aqui, 2019 e 2020, um posicionamento sobre o tratamento de diabetes em adultos idosos, né, um guideline practical, e ele fala a mesma coisa da EDA. Olha que legal. Em pacientes com mais de 65 anos com diabetes, nós sugerimos que o screening cognitivo periódico deve ser realizado para identificar o comprometimento cognitivo não diagnosticado. Eles também, aqui não vale, mas ele coloca o uso de ferramentas validadas, Mini Mental State Examination, que é o Mini Mental, ou Montreal Cognitive Assessment, que é o MoCA. É a mesma coisa, ele fala que o screening deve ser avaliado de 2 a 3 anos. Então, aqui, gente, fica, talvez, a parte prática muito dessa aula, né? Pegar esses pacientes, fazer o teste, porque se vocês indicarem que esse paciente tem uma... E aqui, de novo, é o screening. Aí você só quer identificar se existe uma suspeita de uma disfunção cognitiva. E aí você vai encaminhar, de novo, para o geriatra fazer a bateria. Você perguntar assim, a bateria neurocognitiva, se tem indicação de fazer ressonância, realmente vai além do meu conhecimento. O que eu tento fazer é, no máximo, fazer testezinhos que me permitam saber quais pacientes eu preciso encaminhar e quais pacientes eu acho que não vale a pena encaminhar e dá para manter com acompanhamento com a gente mesmo. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar, né, no diabetes, eu vou fazer aqui do jeito que eu acho que fica bonitinho agora, né? O diabetes tem todas as complicações que a gente conhece, tem mais de 60% de risco de demência, e agora, mais do que nunca, a gente fala de complicação pulmonar, né? Fica um detalhe, eu dei algumas aulas sobre diabetes e Covid, não tem nenhuma novidade do que a gente está vendo com diabetes e Covid, tá, gente? É muito interessante isso, parece que é uma coisa super diferente o paciente com diabetes ter maior risco de Covid, mas se você olhar todos os estudos com diabetes e influenza, o diabetes tem mais risco de intubação, o diabetes tem mais risco de morte, mais tempo de hospitalização, mais risco de forma grave. Então, na verdade, assim, eu botei como complicação pulmonar, mas os quadros respiratórios virais no paciente com diabetes também são muito mais complicados do que no paciente normal. E, rapidamente, para a gente falar de tratamento, né, tem estudos com praticamente todas as classes de antidiabéticos avaliando cognição. Se vocês entenderam, né, compraram a ideia da resistência à insulina como base dessa diabetes-related demência, tratar a resistência à insulina é uma das estratégias de você melhorar a demência. Esse é um estudinho pequeno, né, mas interessante, que eram pacientes com doença de Alzheimer leve, foi um estudo randomizado, aberto, com 42 pacientes tratados com pioglitazona, e eles conseguiram ver melhora de fluxo sanguíneo, melhora no Mini-Mental e melhora em escala de memória. É um estudo pequeno, mas, poxa, mostra que o tratamento da resistência à insulina parece ter alguma repercussão ali na cognição. E, por incrível que pareça, as terapias mais estudadas hoje para essa parte de cognição são as terapias baseadas em GLP-1, tanto os análogos como os inibidores de DPP-4. É muito interessante, né? É óbvio que todos vocês sabem que tem receptor de GLP-1 no cérebro, né? O controle da fome e do apetite está lá. Mas olha que legal, tem receptor de GLP-1 também nas células que fazem formação de memória. E a ativação desse GLP-1 nessas células promove todos os efeitos de neuroproteção, neuroregeneração,
faz tudo o que você precisa, né? Todos os efeitos que a insulina faz quando se liga a esses receptores. Então, aqui estão alguns modelos, vou mostrar aqui que é mais bonitinho. Alguns modelos experimentais, né, mostrando, isso aqui é tratamento com liraglutida, mostrando redução da placa de amiloide, redução daquelas placas, daqueles emaranhados densos, né, aqueles conjuntos de beta-amiloide, diminuição da resposta inflamatória do neurônio e melhora da neurogênese, melhora da formação dos neurônios. Então, aqui estudos bem experimentais. E um dos testes mais legais, assim, né, cara? Eu demorei para entender isso aí, aquelas coisas loucas, né? Como é que você estuda a memória no rato? E um dos testes mais validados para estudar a memória e cognição do rato chama teste de Morris-Watermaze. Então é isso aí, ó, é uma bacia d'água, tá? Imagine uma bacia d'água, e você dentro dessa bacia d'água, você coloca uma plataformazinha. Essa água ela tem que ser uma água, de certa forma, turva, né? Você não pode ver o fundo, e você coloca uma plataforma que fique submersa. Então você tem uma plataforma submersa, e você joga o ratinho, né? Você divide essa plataforma em 4 quadrantes, você joga o ratinho e cronometra quanto tempo que esse ratinho vai nadar, até subir nessa plataforma, até achar a plataforma. No outro dia, você joga ele de novo e cronometra quanto tempo ele vai nadar até chegar na plataforma. E você vai fazendo isso dia a dia. Então, o que a gente tem que ver? A cada dia que passa, ele tem que chegar na plataforma mais rápido, né? Ele tem que ter a memória de onde é que está a plataforma. E a cada dia que passa, ele tem que ficar mais tempo neste quadrante aqui procurando a plataforma. Então, olha que bonito esse teste, né? Olha que interessante esse estudo. O que ele pegou aqui? São ratinhos e tratou esses ratinhos com Cita e Vilda, inibidor de DPP-4. Esse aqui é o ratinho controle. Esse aqui é quanto tempo que ele ficou no quadrante correto. Esse aqui é o ratinho com diabetes. Você vê, ele fica menos tempo no quadrante correto. Isso é, ele fica mais tempo nadando desordenado. Aqui é o ratinho depois que você trata ele com inibidor de DPP-4. Olha que legal. Olha que legal, gente. Aqui em preto é o ratinho e o tempo que ele demora para chegar na plataforma. Então, é óbvio que no dia 1 ele demorou 60 segundos, no dia 2, 40 segundos, no dia 3, 35 segundos, 30 segundos, 20 segundos. Né? Cada dia ele chega mais rápido na plataforma. Que ratinho que é esse aqui em cima? É o ratinho com diabetes. Ele demora mais tempo para chegar na plataforma todos os dias. E aí você vai falar, Rodrigo, o que é esse monte de linha junta? É o ratinho com diabetes tratado com DPP-4. Isso é, você pega o ratinho com diabetes, na hora que você dá o DPP-4, ele reestabelece, né? Ele melhora a cognição. E um outro estudo, esse publicado agora em 2018, gente, com liraglutida, olha que legal, mesma coisa, ó, tempo no quadrante, grupo controle, o ratinho com diabetes, ele fica muito menos tempo no quadrante correto, então ele fica mais desorientado procurando a plataforma, você trata ele com liraglutida, olha lá, o L e o H seria dose baixa e dose alta, né? Então, quanto maior a dose da liraglutida, mais você melhora a cognição e a memória dele. E aqui o tempo, né? A mesma coisa. Você tem o grupo controle, que é esse aqui, ó. Então, a cada dia ele chega mais rápido na plataforma. O pobre ratinho com diabetes que fica demorando para chegar na plataforma, e você trata com a liraglutida lá, você quase faz ele ficar igualzinho o grupo controle. Então, assim, são 2 estudos experimentais mostrando o efeito do GLP-1 na cognição, né? Aí você tem o efeito do GLP-1 direto no neurônio, a diminuição da variabilidade glicêmica, a melhora do estresse oxidativo, os efeitos anti-inflamatórios. Você tem inúmeros efeitos diferentes que justificam esse efeito do GLP-1, bem legal. Em 2018, aí começa 2 estudos em humanos, tá, gente? Aqui é um estudo, não é um estudo muito bem feito, mas é um estudo que dividiu pacientes em 2 grupos. Metade dos pacientes tomou incretina, aí pode ser GLP-1 ou DPP-4, por isso que misturou um pouco. Metade dos pacientes tomou SGLT2, eles acompanharam por 1 ano e fizeram alguns testes, esses 3 aqui são testes de cognição, e o que eles viram é que no final de 1 ano, entre o início e o final do ano, o SGLT2 não mudou nada, o DPP-4 e o GLP-1 não mudou nada, mas quando você compara o dado
do GLP-1 com o DPP-4, houve uma tendênciazinha em um dos grupos. É um estudo pequenininho, mas só para mostrar um dado diferente aí para vocês. E esse é o dado mais interessante, né? Para vocês acharem assim, Rodrigo, isso que você tem impacto clínico? Gente, a Novo Nordisk está fazendo um estudo, né, que chama Avaliação dos Efeitos da liraglutida na doença de Alzheimer. É um estudo chamado ELAD. Então, é um estudo especificamente para avaliar o efeito do GLP-1 em cima do Alzheimer. E, para quem não viu, né, o Rewind, que foi o estudo com a dulaglutida, eu participei, eu fui investigador desse estudo, e a gente fazia avaliação cognitiva, a gente fazia MoCA. A gente fazia o MoCA a cada um ano e meio, e o Digital Symbol Substitution Test, é um outro teste cognitivo, e essa publicação no Lancet, tá, gente, mostrou que o grupo tratado aí, pô, gente, estamos falando de um estudo randomizado, né, 5.000 pacientes em cada grupo, acompanhados por 5 anos e meio, o grupo tratado com a dulaglutida teve 14% menos o desfecho cognitivo. Isso é, a dulaglutida promoveu aí uma redução da disfunção cognitiva nesses pacientes com diabetes tipo 2. Então, um dado clínico, né? E a própria insulina, a gente tem estudos interessantes, esse é um estudo observacional, só para vocês saberem, assim, com 12 meses de tratamento, né, que houve uma melhora do Mini-Mental, aí parece que pelo efeito direto do controle glicêmico. E os dados mais interessantes da insulina é da insulina nasal. Insulina nasal, pessoal, a insulina nasal não tem nada a ver com insulina inalável, tá? Não tem nada a ver com a exúbera, com a fresa. É literalmente você pegar a insulina regular, diluir em soro fisiológico e botar num aplicador tipo Noex, tipo Sorin, e jogar dentro do nariz. O que você quer com isso é a passagem rápida da insulina pela base do cérebro, né, pela base do crânio, barreira hematoencefálica e atingir os neurônios ali, sem sem fazer com que isso chegue na circulação. Então, é uma das terapias mais validadas. Então, aqui está mostrando um resumo bonitinho disso, né? A insulina está aqui, se ligando ao seu receptor de formação de memória. O GLP-1 está aqui, estão os dois juntos, né, ativando sinergicamente a formação de memória. O que acontece ali no paciente com doença de Alzheimer? Né? Você tem aqui o excesso das placas senis, tem o excesso de TNF-alfa e a diminuição da insulina e do GLP-1. É o que a gente conhece, né? É a causa da disfunção cognitiva. Teoricamente, você usando o GLP-1, aumentando a concentração de GLP-1 e aumentando a concentração de insulina, melhorando a secreção de insulina, você restabelece, né, esta formação de memória nesses indivíduos. Então, tentei fazer uma coisa diferente, trazer para vocês, para os que não conheciam, né, que nunca tinham visto essa aula, mostrar que a disfunção cognitiva ela deve ser vista como uma complicação crônica do diabetes, com uma base fisiopatológica extremamente interessante. Na verdade, a gente fala em diabetes-related dementia, né, principalmente as formas mais leves. Lembrar que essa disfunção cognitiva ela deve ser investigada nos pacientes com mais de 65 anos, né, já que pode ajudar e interferir no tratamento. E parece que essas medicações que atuam no eixo incretínico podem ter um efeito protetor sobre a disfunção cognitiva relacionada ao diabetes. Pessoal, então era isso que eu propus aí, para manter rigorosamente no horário. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição aí para quem quiser me perguntar alguma coisa que eu possa tentar responder, né, gente? Rodrigo, espetacular, né? Eu me senti na aula de histologia do segundo período, né? Histologia, fisiologia. É muito legal, cara. Você começa a estudar isso, você vai lendo, você vai assim, mas não é possível que é tanta coisa que é um overlapping, né? Que você vai vendo assim, o mecanismo é muito, muito, muito parecido e é algo que se fala pouco nos congressos, né? A gente vê muito pouca coisa a falar de demência. Até pelo problema de não se ter muito o que fazer, né? Como você não tem um tratamento efetivo aí, né? Agora, assim, eu percebi que você falou bastante em DM2, né? Porque tem resistência insulínica, depósito amiloide, o problema, pelo que você está me falando, é a resistência insulínica que gera
a falta de degradação do depósito amiloide, não é isso? Isso. Você não tem é estudos, hiperglicemia per si, né? você tem estudos de disfunção cognitiva em DM1, tem uma revisão do Lancet muito interessante sobre disfunção cognitiva no DM1. Ela tende a aparecer mais precoce, mas está muito, no DM1, mais relacionada à hipoglicemia. Então, você pensa assim, aí é uma forma de disfunção cognitiva muito relacionada àqueles pacientes que fazem muita hipoglicemia. Isso que eu falei para vocês aí é DM2, né? Resistência à insulina, disfunção de célula beta, beta-amiloide, isso é muito DM2. Mas no 1, eu me lembro quando eu preparei essa aula, eu falei, não vou nem entrar nisso, porque senão aí você começa a ir para o lado todo da hipoglicemia, da variabilidade glicêmica, né? Aí seria o mecanismo principal nesses indivíduos. Só alguém quer perguntar, pode abrir o microfone, mandar pelo chat. Alguém abre a câmera Rodrigo, ali, pergunta. Oi. Deixa eu ver. Deixa eu falar aqui. Além desse processo de resistência insulínica, né, aumentando, gerando essa hiperinsulinemia cerebral, com depósito amiloide e tudo, você falou um pouquinho do estresse oxidativo, né? Eu sou fascinada com o estudo de estresse oxidativo, porque estuda cascata inflamatória e tal. Eu já fiz algumas pesquisas também sobre isso. Eu acho que, assim, a gente tem esse efeito de depósito amiloide com a hiperinsulinemia, mas eu acho que o fator do estresse oxidativo, quero sua opinião mesmo sobre isso, tá? Eu acho ele muito relevante, porque o estresse oxidativo, quando ele aumenta aquelas interleucinas, a gente consegue perceber o tanto que ele entra em processo de apoptose mesmo, de destruição, né? Ou então de alteração vascular, de endotélio. Você não acha que ele está muito envolvido lá dentro também, não? Tanto quanto essa hiperinsulinemia? Eu acho que ele está envolvido, mas na neuropatia central, que seria essa destruição dos neurônios, eu acho que talvez ele não seja tão importante quanto é o beta-amiloide, quanto é os outros mecanismos, mas é uma impressão. Um dos estudos que eu fiz, assim, que eu fiquei até triste porque não deu o que eu esperava, eu peguei um grupo de pacientes e eu fui estudar se os pacientes com neuropatia periférica não teriam também neuropatia central, isso é, se aqueles pacientes que tinham neuropatia periférica, que a gente sabe que está muito relacionado ao estresse oxidativo, isso, foi isso que eu pensei. Também teriam mais disfunção cognitiva. No estudo que eu fiz, eu não achei diferença, olha que interessante. Então, você foi em cima. Eu achei que a gente fosse ter uma relação importante, assim, né, porque assim, não tem como, né, a diabetes virou uma doença inflamatória, assim como a aterosclerose. Eu fiquei tentando achar, assim, então é mais uma destruição pelo amiloide mesmo. Foi um estudinho meu, tá? Assim, eu não lembro quantos pacientes foram em cada grupo, 200 em cada grupo, exatamente com esse objetivo. Eu falei, eu acho, vai ser muito legal, né? Se eu conseguir mostrar, olha, existe uma neuropatia periférica caracterizada. Na relação, né? Mas eu não consegui, por incrível que pareça. Tá bom. Valeu, obrigada. Excelente aula, tá? Parabéns. Valeu, Kio. Me perguntaram aqui da metformina. A metformina ela só tem um aspecto bem interessante, que é você lembrar o seguinte. Então, sim, tem estudo com metformina melhorando cognição. Então, esse ponto são estudos, da mesma forma que eu mostrei aqui, né? São estudos experimentais, pequenos, mas que sugerem que a metformina melhora a cognição. Só que tem que sempre lembrar que uma causa de disfunção cognitiva é deficiência de vitamina B12 relacionada ao uso da metformina. Então, tem que lembrar de tomar cuidado que a metformina ela vai para os dois lados, né? Você tem que pensar que, se você pegar um paciente com disfunção cognitiva, que use metformina, dose B12. B12 abaixo de 450 para esse paciente com sintoma de neuropatia ou disfunção cognitiva, reponha. Aumente os níveis de B12 e depois de aumentar os níveis de B12, você faz o restante da avaliação. Então, lembrar sempre desse cuidado dos sintomas cognitivos relacionados à deficiência de B12 nessa população. Mas que tem estudos de metformina melhorando a cognição, em diabetes tipo 2 também tem. E aí, pessoal, perguntas? Rodrigo, você falou da insulina nasal, repete, eu não entendi. Ela tem sido estudada dessa forma ou tem alguém usando isso na prática? Como é que é? É muito mais estudo, né? Os estudos são isso. Você pega a insulina regular,
dilui essa insulina em soro fisiológico, tá? E injeta no nariz, joga no nariz. Eu sei de algumas pessoas que fazem isso de uso para aqueles casos de Alzheimer que não tem mais o que fazer. Não é liberado, não é recomendado, mas eu posso dar um exemplo assim. Eu tenho uma afilhada que ela tem uma síndrome genética rara, que tem uma disfunção cognitiva muito grave. E a gente, na época, a mãe dela, minha prima, foi ler e viu que estavam fazendo estudos com insulina inalável para tentar melhorar a cognição. A gente fez. Preparamos lá, diluímos insulina regular com soro fisiológico, nas proporções que o alemão lá orientou para a gente, e fazia via nasal. Não dá hipoglicemia, porque você não atinge concentração plasmática adequada, e era uma tentativa heróica de se conseguir melhorar a cognição. Então, não estou dizendo que é para usar, não estou dizendo que está indicada, mas que tem estudos sugerindo que é uma ferramenta que pode ser utilizada, tem. Tá, mas é isso, é literalmente diluir insulina em soro fisiológico e bombear no nariz. Você não tem nem ideia de quanto que dilui? De dose? É uma vez ao dia? É à noite? É todo dia? Como é que é isso? É uma diluição grande. O grande problema é que fica, de certa forma, caro mesmo com insulina regular, porque a partir do momento que você dilui em soro fisiológico, pensa que é igual bomba de insulina, né? Você não pode deixar aquilo ali muito tempo. Não vou me lembrar de diluição, eu tinha isso anotado. Tipo assim, 1 ml de insulina para 9 de água e fazia 2 puffs de 8 horas. Eu não sei essas contas de cabeça agora, mas na época lá a gente chegou a calcular para seguir o modelo do protocolo lá dos alemães. Então é tudo igual bomba mesmo, né? Vai fazendo a diluição, a gente calculou quanto que cada puff liberava de solução e quanto de insulina tinha ali dentro. Mas, assim, não sei nem te dizer se funcionou, porque é um caso muito grave, e aí, assim, a gente não sabe se houve algum benefício. Era mais uma tentativa mesmo. Mas, se você ficar curiosa, digita depois, insulina nasal, demência, você vai ver que, provavelmente, de todas essas terapias que eu falei, é a que tem mais estudo, tem meta-análise de estudo de insulina nasal para demência. É exótico, né? Para não... Bem diferente. É um negócio bem diferente, mas tem, é o que eu estou falando, tem. E o princípio é mecânico, né? Muito interessante. É simplesmente você fazer a passagem o mais rápido possível da insulina para chegar na barreira hematoencefálica sem ter que fazer o efeito dela de passar pelo sangue, né? Bom. E aí, pessoal, perguntas? Algo mais? Aquilo perguntou do estresse oxidativo. Não tem algumas coisas aí com alguns antioxidantes, resveratrol, ômega, ou sei lá o quê? Legal. Você sabe o que tem bastante estudo experimental, não sei se aqui ela está aí ainda, como tratamento para... Não vamos falar para demência, para cognição. Eu vou falar o nome comercial, tá, gente? Mas Octacid. Porque teoricamente, né, é um inibidor de radical livre, né? Isso que eu ia te perguntar. Então, voltando aí ao mecanismo que a Kiola falou, para deixar ela não ficar triste, mas ficar empolgada, se você escrever ácido tiótico, ácido lipóico e cognição, são estudos pequenos, mas você vai encontrar uma série de estudos pequenos mostrando melhora de cognição com uso de ácido tiótico, uso de ácido lipóico. Não é para usar para isso. Eu continuo empolgada. Eu vou buscar, depois eu te mostro. Eu continuo empolgada, que eu adoro estudar estresse oxidativo. Então tem estudo legal. É bacana esse do ácido óxido, né? Bem bacana. E tem bastante. Vou dar uma olhadinha. Você não vai achar 1, 2 estudinhos, não. Você vai achar bastante. Um monte, né? Sobre essa reposição. Chegou uma perguntinha aqui: a partir de quanto você repõe vitamina B12 no paciente que usa metformina? Isso é uma mega discussão. Eu vou responder da maneira que eu sei, assim. Existe um artigo do Aaron Vinick, que é talvez uma das maiores referências em neuropatia diabética,
E ele sugere, é uma recomendação dele, um artigo publicado no New England, daí o seu peso, que no paciente com sintomas de neuropatia, você deveria repor B12 com B12 abaixo de 450. Você vai falar assim, poxa, mas isso é quase normal, né? Estamos falando de um paciente com sintomas de neuropatia. Então, eu sigo esta recomendação do Vini. Então, quando eu pego um paciente que tem sintomas de neuropatia ou disfunção cognitiva, com B12 abaixo de 450, eu reponho. Se o paciente está completamente assintomático, eu normalmente só reponho abaixo de 300. E nesse grupo de pacientes que você repõe abaixo de 450, você tem observado alguma melhora? Muito discreto, Mário. Muito discreto, cara. De sintoma de neuropatia periférica, melhora. A cognição é muito difícil avaliar, né, cara? A cognição realmente, dificilmente você vai fazer uma terapia que o paciente vai virar e falar que melhorou. Mas o sintoma de neuropatia melhora. Quando o sintoma de neuropatia, ali, a parestesia, ela está relacionada à deficiência de B12, na hora que você repõe essa, melhora bem. E fica a sugestão, tá, gente? Eu acho que a melhor maneira de repor, eu vou falar do nome comercial de novo, eu gosto muito do Citoneurin 5000, você faz um por semana, tá, gente? Às vezes a gente recebe paciente tomando Citoneurin de 5000, de 8 em 8, de 12 em 12, você faz isso, essas doses muito altas, quando você tem anemia perniciosa, mas para esses pacientes nossos, essa reposição de 5000, um por semana, você consegue normalizar, você vai botar esses pacientes com B12 ali em 900, 1000, 1100, tranquilamente, cara, tranquilamente. Rodrigo, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Ei, aqui, só para pegar um gancho do que você está falando, eu tenho um neuro, a gente faz um bate-volta, eu vejo o paciente dele, ele vê meus pacientes, e assim, a gente tem esse arsenal todo de diabetes, né? Mas a parte cognitiva a gente não vê melhora, né? Impressionante. É tão discreto, e muito pelo contrário, essa população envelhecendo, a gente faz tudo, entra com tudo que a gente tem, e eles até pioram, né? Impressionante. E a gente vê isso na neuropatia também, não sei como é que é a sua experiência. Resposta pequena, aquele paciente chato de tratar. Então, parece que esse arsenal nosso todo aí, até agora, é muito tímido, né? O que você acha? Me fala aí da sua posição. É isso. A parte de disfunção de nervo hoje é o que você tem pior resposta para tudo, né? No início da aula, eu brinquei, Luzana, não sei se você ouviu, né? Que hoje o que a indústria farmacêutica quer é um medicamento que trate Alzheimer. O primeiro laboratório que lançar um medicamento que efetivamente melhore a cognição vai ficar bilionário, né? Você tem hoje aí Reminil, esses medicamentos, você retarda a progressão da doença e olha lá. Tanto que quando você pega um paciente com Alzheimer, é muito triste porque você não tem muito o que fazer. Por isso que a gente estava comentando aqui da insulina nasal, já tem estudo, gente, é bem interessante. A Fernanda Felice, que faz isso, de GLP-1 nasal. Tem gente tentando pegar GLP-1 e jogar GLP-1 dentro do nariz para ver se consegue algum benefício. Então, realmente são os pacientes que respondem pior. E a neuropatia, eu até brinco, de certa forma é melhor você pegar o paciente com dor neuropática do que aquele paciente com parestesia ou anestesia. Porque a dor neuropática, a pregabalina responde bem, a duloxetina responde bem. Agora, aquele paciente que vem com, às vezes, formigamento, né, aquela parestesia, ou aquela hipoestesia, né? Aquilo é muito difícil de tratar. Os pacientes têm uma resposta muito, muito ruim. Então, é isso mesmo. E da parte cognitiva é desesperador, né? E aí a gente fica assim com medo de intoxicar o paciente, né? Eu já tive paciente com superdosagem da vitamina D, de B12 e com medicações assim que até pioram, e aí você pega até um paciente já com falência renal ou com piora da função renal por excesso de vitaminas e teoricamente, esses antioxidantes, né? Esse que eu acho que é o grande risco. Vai tentando tudo, né? E a dificuldade de tratar esses pacientes quando... Eu fico desesperado quando chega um paciente desse com disfunção cognitiva aqui. O paciente pensa um paciente idoso e você está discutindo insulinização, você manda ele desenhar um reloginho desse aqui, ele não consegue desenhar um relógio. Acabou, cara. Como é que você vai insulinizar? Como é que você vai mandar um paciente desse fazer a insulinização com automonitorização, se morar sozinho? É por isso que eu brinco, às vezes, o testezinho do relógio para você insulinizar um idoso, ele vai te dar uma visão muito boa do que você pode fazer e do que você vai ter que chamar alguém para fazer, né?
Realmente é complicado. Chegou uma pergunta aqui, Rodrigo, sobre vitamina D e demência em diabetes. Tem alguma coisa que você saiba, alguma coisa que você tenha visto? Não conheço, cara. Vitamina D em diabetes, eu sei que teve um monte de estudo de prevenção de diabetes com vitamina D, que nada deu certo, né? Relacionado especificamente à demência, realmente eu não conheço. Melhora de demência com vitamina D ou de algum efeito proteína. Vitamina D hoje está em tudo, né? Mas eu acho que para cognição, realmente, não conheço, Mário. Tranquilo. Deixa eu fazer só mais uma pergunta, então. Para. E dieta? Dieta low carb, cetogênica, já que ele está falando de resistência insulínica. É muita coisa experimental, né? Existe uma linha que sugere que a dieta cetogênica poderia ter uma melhora de cognição, né? Já que o corpo cetônico, teoricamente, ele tem uma melhor metabolização em ATP pela mitocôndria, e você com isso teria alguma desaceleração do processo de destruição de neurônio, mas eu sei que é tudo experimental. Na hora que você olha os estudos de longo prazo, de novo, você não consegue ver um benefício evidente nisso. Então, você tem muito estudo pequeno, sugerindo que jejum intermitente pode ter melhora com diminuição de apoptose, que a dieta cetogênica, pela produção de corpos cetônicos, pode ter uma melhor aporte de energia. Mas, quando você olha, você está sempre vendo estudos pequenos. Por isso que os dados do Rewind são tão interessantes quando a gente fala de GLP-1 em demência, né? Tem 5.000 pacientes sendo acompanhados num grupo duplo cego por 4 anos e meio. E não tem como você fazer estudo em demência que não seja dessa forma. Então, você falar assim, existe alguma intervenção de dieta, algum tipo de dieta que confirmadamente melhore ou retarde a disfunção cognitiva? Não tem. Nesse momento, não tem. É óbvio, a perda de peso melhorando a resistência à insulina, você teoricamente teria esse benefício. Mas, assim, de ser alguma coisa efetiva, é o que a gente fala, né? É a doença que ainda não tem uma intervenção efetiva para você modificar a história natural dela. Lamentavelmente. Rodrigo, nesses estudos com GLP-1, logicamente que isso deve ter sido pensado, né? Conseguiram fazer a análise separando a perda de peso do efeito da droga? Porque, logicamente, como você falou, o paciente perde peso, ele vai melhorar a resistência insulínica e, teoricamente, vai melhorar a demência. Ou é o efeito do GLP-1? Eu só vi essa análise do Lancet por grupo. Ele mostra que, assim, depois que você corrige só algumas variáveis, você tem o efeito do GLP-1. Eu não sei se eles corrigiram por exemplo, perda de peso, redução de hemoglobina glicada. Sim. Não sei exatamente se eles fizeram todas essas correções, Mário, mas eles só conseguiram demonstrar que o GLP-1 foi eficaz. Depois eu posso até tentar descobrir isso. Não, só porque, teoricamente, né, se é efeito da droga ou se é efeito de perda de peso, né? Porque aí, se for feito de perda de peso, qualquer droga que faça vai perder peso, né? Né? Então, acho que é mais para levantar a discussão. Até essa pergunta é interessante. Depois eu vou dar uma olhada se tem algum estudo de longa duração de cirurgia bariátrica e demência. É uma maneira bem interessante de ver isso, né? Melhor do que isso, impossível. Né? É legal, porque a gente vê tanto estudo de desfecho cardiovascular. Pô, vou dar uma olhada. Essa vai ser uma maneira interessante até de completar essa aula, para ver o que a gente tem de melhora de doença, de cognição, de uma maneira geral, né, com cirurgia bariátrica. Sim. E se não tem, dá um puta trabalho isso aí, né? Trabalho de final. É dificuldade, né? Porque talvez a grande dificuldade, ou talvez já pensando, né? Já botando uma grande limitação no seu pensamento, né, Mário? A gente sabe que o pior paciente para fazer cirurgia bariátrica é o paciente mais idoso. A cirurgia bariátrica é muito bem para o paciente mais jovem. E exatamente a população que a gente quer investigar aqui é a população mais idosa, que você teoricamente não vai operar tanto, né? Sim. Aí realmente amarra um pouquinho, né? Bom, gente, vamos uma pergunta mais? Excelente, Rodrigo. Top. Alguma pergunta mais, pessoal? Antes da gente terminar, então, tá? Eu só queria passar de novo os avisos. Acho que algumas pessoas chegaram depois. Então, só voltando aqui, pessoal, rapidamente, a gente tem 2 aulas programadas para esse semestre: tireoide, dia 20/5, doutora Carolina e doutor Fabrício, e dia 5/8, hipercolesterolemia, com o doutor Carlos Eduardo Barracuri.
Quem não retirou as sombrinhas de praia, por favor, retirar na sede da AMES. Espera a AMES abrir, os sócios adimplentes, só aparecer lá e dar o nome, tá bom? Que tem uma sombrinha de praia lá para vocês, sombrinha muito bonita, logo da SBEM. Mais uma vez, agradecendo o apoio da AstraZeneca, que contribuiu para a realização desse evento, e agradecer demais ao Rodrigo. Rodrigo, excelente, eu acho que foi um evento top, a gente saiu daqui com bastante conhecimento, tenho certeza que a gente vai olhar com outros olhos agora, aquele paciente que chega no consultório e que fala que está esquecendo, né, de estar trocando remédio, está esquecendo a dose de insulina, a gente sempre achava que ele era desatento, né? E talvez não seja isso, né? Essa é a mensagem. Talvez fique essa como grande mensagem aí. Pessoal, sempre um prazer, estou sempre à disposição.